Olá! Na aula passada foi visto como o modelo de Bohr conciliou os resultados do experimento de Rutherford e o átomo nuclear com a física clássica. E nessa aula veremos como a física clássica deu lugar à física quântica na tentativa de explicar o comportamento dos átomos. Durante seu doutorado, de Broglie propôs uma ideia que iniciou a separação da física clássica e da estrutura atômica, o princípio da dualidade. Inspirado pela quantização da energia, onde a luz poderia assumir algumas características de partículas, como por exemplo ter um comportamento discreto ao invés de contínuo, de Broglie trabalhou na abordagem oposta, que partículas poderiam, em algumas situações, se comportar como ondas, mais precisamente, ondas estacionárias. Uma onda estacionária é uma onda que se propaga em um meio, porém, com limitações sobre sua propagação. Por exemplo, uma corda de violão pode vibrar em um certo comprimento de onda, porém os pontos no braço e no corpo do violão onde ela está presa, por estarem fixos, não podem vibrar, causando assim uma restrição de como a onda se comporta. A proposição de de Broglie seria que a matéria em movimento também poderia comportar-se como onda, desde que cumprisse certas condições. No caso do elétron em uma camada de um átomo, o comportamento ondulatório seria equivalente a uma onda estacionária. Ao trabalhar com estes cálculos, de Broglie chegou a uma equação onde o comprimento de onda associado a uma partícula seria igual à constante de Planck, dividida pela massa do corpo e por sua velocidade. E aqui vem uma observação importante. No caso da radiação eletromagnética, o comprimento de onda é função da frequência e da velocidade da luz. Então, se não houver uma mudança de meio, o comprimento de onda é constante, pois a velocidade da luz é constante. Já para uma partícula, o comprimento de onda é função da velocidade do corpo. Assim, se a velocidade da partícula for alterada, o comprimento de onda também muda. E se a partícula ficar em repouso, seu comprimento de onda ficaria infinito, ou seja, não haveria um comportamento ondulatório. Dessa forma, o comprimento de onda é dependente da velocidade, que é livre para variar. Então, o comprimento de onda é dito associado. No caso de grandes valores de massa ou baixas velocidades, o comportamento ondulatório pode ser desprezado, porém, para corpos de massa pequena e grandes velocidades, ele deve ser considerado. Uma forma de verificar esse comportamento ondulatório é através dos padrões de difração. No caso da luz, na figura à esquerda e acima, quando difratada por um cristal, observa-se que existem as regiões claras e escuras, indicando que houve interferência entre as ondas. Na figura à esquerda, abaixo, existe um feixe de elétrons passando por um cristal. O círculo branco no centro indica que a maior parte dos elétrons manteve a sua trajetória, indicando um comportamento de partícula. Porém, também é verificado que existe um padrão de difração na forma de círculos menos intensos, indicando o comportamento ondulatório. No caso de uma fonte de elétrons, o comportamento ondulatório deles causa a formação dos padrões de difração. Porém, esse padrão não é obtido com um único elétron, mas sim de acordo com o comportamento de vários elétrons observados com o passar do tempo. A questão 13 é uma aplicação direta da equação de de Broglie, onde um elétron se move a uma velocidade de 1,35 vezes 10 a quinta metros por segundo e pergunta-se seu comprimento de onda associado. A palavra associado está em negrito para indicar que se trata de uma questão de dualidade. Substituindo os valores na equação de de Broglie, pode-se calcular o comprimento de onda. No que diz respeito às unidades, é comum encontrar a constante de Planck tendo seu valor em joule por segundo. Porém, como nesse caso estamos trabalhando com uma partícula, podemos usar a relação que 1 joule é igual a 1 quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado, de modo que temos as mesmas unidades, massa, distância e tempo para o cálculo. Encontra-se o comprimento de onda associado para esse elétron como sendo 5,39 vezes 10 a menos 9 metros ou 5,39 nanômetros. Na questão 14, um átomo de hélio possui um comprimento de onda determinado e busca-se a velocidade do átomo. A primeira coisa é determinar a massa do átomo de hélio para usar na equação de de Broglie. Para isso, é necessário consultar a tabela periódica para determinar a massa molar do hélio e usamos a relação que 1 mol de átomos possui uma massa igual à massa molar em gramas, assim como um único átomo terá uma certa massa m.
Assim, encontramos que a massa de um único átomo de hélio é de 6,647 vezes 10 a menos 24 gramas, porém, como a constante de Planck possui quilograma com unidade de massa, esse valor é convertido para 6,647 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Substituindo os valores de comprimento de onda e massa na equação de de Broglie, determina-se que a velocidade desse átomo de hélio deve ser 1,994 vezes 10 a quarta metros por segundo. A questão 15 traz uma bala dando os valores de massa e velocidade, e uma vez que a massa seja convertida de gramas para quilograma, pode-se substituir os valores na equação de de Broglie, obtendo-se um comprimento de onda associado de 3,21 vezes 10 a menos 35 metros. Comparando os resultados das questões 13 e 15, pode-se ver as diferenças entre corpos clássicos e corpos quânticos. Na questão 13, o corpo é um elétron, ou seja, com uma pequena massa e dimensão, mas com uma grande velocidade. O comprimento de onda associado a esse elétron é muito maior que o tamanho de um átomo, de modo que poderia existir uma situação em que o elétron, como partícula, poderia ser capaz de passar em um certo espaço, mas como onda, por possuir o comprimento de onda muito maior, não conseguiria. Já na questão 15, a bala possui uma massa muito maior que a massa do elétron, mas uma velocidade muito menor que a do elétron da questão 13. Assim, o comprimento de onda associado é muito menor que o comprimento da bala, de modo que em todas as situações que a bala puder passar por um espaço, seu comprimento de onda também o fará. E assim pode-se ver a dualidade do elétron, onde, dependendo do comportamento de onda ou partícula, tem-se resultados diferentes, enquanto para um corpo clássico, como a bala, existe apenas um resultado, independente se o problema é abordado na forma de onda ou de partícula. As conclusões do princípio da dualidade, onda-partícula, já eram um começo para separar a física clássica de um novo campo de estudo. O princípio da incerteza de Heisenberg apenas complementou esse fato, fazendo com que as incompatibilidades se acentuassem. O princípio da incerteza afirmava que, ao se realizar uma medida de alguma grandeza, interfere-se nas outras propriedades, fazendo com que não seja possível determinar todas as características com total certeza ao mesmo tempo. A expressão mais comum para o princípio da incerteza é que a incerteza na determinação da posição vezes a incerteza na determinação do momento é maior ou igual à constante de Planck dividida por 4π. Na questão 16, tem-se um elétron dentro de uma ligação química e deseja-se saber a incerteza na velocidade do elétron. Começando então pelo que é sabido. Se o elétron está confinado na ligação química, pode-se concluir que não se sabe exatamente onde dentro dessa ligação ele está, apenas que se encontra dentro daquela região. Então, a incerteza da posição é o próprio comprimento da ligação química. Daí, aplica-se os valores de incerteza na posição, massa do elétron e constante de Planck para determinar a incerteza mínima na velocidade, que é 5,67 vezes 10 elevado à quinta metros por segundo. Já a questão 17 trabalha com a determinação da incerteza na posição de uma bola de boliche de massa 8 kg e velocidade de 5 mais ou menos 0,05 metros por segundo. Para determinar a incerteza na velocidade, basta ver a forma como ela foi descrita. Se o erro possível é de mais 0,05 ou menos 0,05, o erro total seria do menor extremo ao maior extremo, o que resulta em 0,10 metros por segundo. Substituindo os valores na equação da incerteza, encontra-se que para a bola de boliche com essa imprecisão na velocidade, a incerteza na posição é da ordem de 1 vezes 10 a menos 35, que é um valor muito menor do que o tamanho da bola de boliche ou sua velocidade. E daí pode-se ver o porquê do princípio da incerteza fazer com que a física quântica e a física clássica se separassem completamente. Porque, para corpos na escala de estudo da física clássica, efeitos quânticos como a dualidade ou a incerteza poderiam ser desprezados, mas no caso de corpos em escala atômica, desprezar esses efeitos causaria um erro muito grande entre a previsão dos resultados e os resultados em si. Uma consequência direta do princípio da incerteza foi a invalidação do modelo de Bohr, uma vez que o raio da órbita era conhecido e o movimento angular
do elétron nessa órbita também era, o modelo de Bohr permitia conhecer com exatidão a posição e o momento do elétron, algo que o princípio da incerteza mostrou ser impossível. Então, dessa maneira, era necessário um novo modelo atômico para explicar o comportamento do átomo, um que não se trabalhasse mais com ideias de certezas. Esse modelo é o modelo atômico atual, proposto na década de 1930 e 30 e é baseado nos resultados da equação de Schrödinger. Esta descreve o comportamento de um corpo em uma função de onda que, por si só, não tem significado físico. Porém, o quadrado da função de onda dá uma probabilidade de se encontrar o corpo naquela região do espaço. Cada função de onda é quantizada, no sentido que a função de onda corresponde a um certo valor de energia permitido ao elétron. Uma vez que dentro do universo, com a distância tendendo ao infinito, a certeza de se encontrar a partícula é 100%, mas, levando em consideração que os átomos não possuem raios infinitos, definiu-se os resultados dessas probabilidades na forma de orbitais, que são regiões do espaço onde existe 90% de probabilidade de se encontrar um elétron com aquela dada função de onda. Para resolver a equação de Schrödinger, deve-se definir três variáveis que são chamadas de números quânticos. O primeiro número quântico é chamado de número quântico principal, representado pela letra n. Ele é análogo ao número de camada, de Bohr, e está relacionado à energia do elétron. Como essa energia está relacionada à distância que o elétron está do núcleo, o número quântico principal também está relacionado ao tamanho do orbital. Para um mesmo tipo de orbital, como mostrado na figura, o tamanho do orbital cresce com o valor de n. Esses valores de n podem ser números inteiros, positivos, não nulos, e o número máximo de elétrons em um dado nível é dado por 2n ao quadrado. Observando o gráfico para os orbitais 1s, 2s e 3s, observa-se que os orbitais 2s e 3s possuem valores de distância no eixo x, onde a probabilidade de se encontrar o elétron é nula. Estas regiões são chamadas de regiões nodais, e o número de regiões nodais em um certo orbital é dado por n-1. Ao se visualizar isso no gráfico 3D do orbital, essas regiões nodais comportam-se como a separação entre camadas de uma cebola. O segundo número quântico é o número quântico secundário, ou azimutal, representado pela letra L, e é correspondente às camadas elípticas no modelo de Sommerfeld. Ele determina a forma do orbital que compõe os subníveis, e para um dado valor de n, seus valores vão de 0 a n-1, sendo que ele também está relacionado à energia do orbital, pois para um mesmo n, quanto maior o valor de L, maior será a distância daquele orbital para o núcleo. O número de orbitais em um dado subnível é dado por 2L mais 1, e o total de elétrons em um subnível é o dobro do número de orbitais. Uma vez que um subnível pode possuir vários orbitais, é necessário um número quântico para diferenciar os orbitais em um mesmo subnível. Esse é um número quântico magnético, representado por ml, e possui como valores possíveis de -L a mais L, sendo sempre valores inteiros. Ele está relacionado diretamente à orientação do orbital no espaço, que interfere no seu comportamento em relação a campos magnéticos. E, para maiores valores de L, também influencia na forma de orbital. No caso de um subnível do tipo S, o único valor permitido é zero, com o orbital tendo uma forma esférica. Para um subnível do tipo P, os valores permitidos vão de -1 a +1, com os orbitais possuindo formas de halteres nos eixos x, y e z, cada um deles possuindo um plano nodal, que é uma região onde não pode se encontrar o elétron. Para um subnível D, os valores podem variar de -2 a +2, e os orbitais possuem a forma geral de duplos halteres e dois planos nodais. E para um subnível do tipo F, os valores podem variar de -3 a +3, e os orbitais possuem a forma geral de triplos halteres com três planos nodais. O último número quântico, o número quântico de spin ou ms, não é resultado da equação de Schrödinger. Ele foi descoberto através do experimento de Stern e Gerlach, onde átomos de prata vaporizados foram introduzidos em um campo magnético.
Como a prata possui apenas um elétron desemparelhado, a direção de movimento desse elétron causaria os elétrons a se direcionarem a favor ou contra esse campo magnético. O resultado esperado era que os átomos se desviassem em uma única direção, o que permitiria determinar o movimento de rotação do elétron, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. O que se observou na prática foi que os elétrons se distribuíram igualmente a favor e contra o campo, indicando que as duas direções de rotação são possíveis na natureza. No caso do elétron, os valores possíveis são mais um meio e menos um meio.